Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês outra vez. Esse vídeo de hoje, na verdade, ele vai ter um tema assim, um pouco delicado, mas eu penso ser importante para a gente pensar e tratar dele. E vai ser também de acordo com a vontade, de um pedido, na verdade, que uma pessoa me fez, chama Silvia Siqueira. Uma pessoa que sempre me acompanha nos vídeos, e ela me escreveu dizendo que estava muito triste porque ela estava enlutada por a perda de um sobrinho. Respondendo a um vídeo que eu tinha feito, o último que eu tinha feito, sobre a importância do riso, do bom humor para a vida. Então, como ela fez esse pedido, eu penso que seja um assunto interessante, né, para todos nós, que vamos ter que mais cedo ou mais tarde enfrentar a morte de alguma forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para a reflexão de vocês, ok? Então, na verdade, quando a gente fala de luto, nós temos que entender no sentido mais amplo que trata-se sempre de perdas e rupturas, que pode ser também de um relacionamento, ou um emprego, quem sabe, ou mudança de país, mudança de casa que você não estava querendo. Então, quando acontece alguma coisa que você sente profundamente, né, tristeza, desilusão, tem dificuldade de se acostumar com a outra realidade, a gente pode dizer no sentido simbólico que nós estamos de luto. Então, estamos elaborando aquele momento, aquelas perdas, aquelas dificuldades, para entrar num processo, então, de mudança, né? Um processo de ressignificar aquilo tudo e ir para frente. Mas eu quero tratar hoje, na verdade, de luto por perda de pessoas queridas. Então, esse é realmente o tema, né, desse vídeo de hoje. Então, o que acontece? Quando a gente perde pessoas, né, que são muito próximas, etc., muitas variáveis acontecem. E vou aqui falar de algumas. Por exemplo, depende do grau de intensidade desse vínculo com a pessoa. Então, independente de ser parente ou pessoa muito próxima, né, o que vai determinar a sua dor vai ser o vínculo que você tinha com essa pessoa, a maneira como você a via. Pode ser até um ídolo, uma pessoa distante, você nem conhece, não tem problema. Mas a questão é o que você sentia com relação a essa pessoa, quanto próximo, né, ou na intimidade, ou na convivência, ou não, você era dessa pessoa. Então, esse grau de intimidade, né, esse vínculo fortalecido é que vai determinar, provavelmente, a sua dor ser maior ou não. E é interessante que eu conheço pessoas, por exemplo, que perderam maridos ou esposa e pouco tempo depois estavam de boa, estavam bem, até aliviados, né? Eu falo assim, poxa, mas tá viúvo, já tá assim, né, todo serelepe, mas é porque não tinha vínculo assim, significativo, né, com o cônjuge. Então até justifica, né, esse pós-morte aí ser vivido dessa forma. Eu, por exemplo, tive uma experiência com uma colega de trabalho que eu convivi pouco tempo, mas foi tão significativo o nosso relacionamento. A gente conversava, a gente brincava muito, ria e compartilhava, né, as ideias. Então, quando ela faleceu nova, com menos de 50 anos, com um infarto assim, fulminante, eu chorei copiosamente, eu sofri muito com a morte dela. E não era parente e nem uma pessoa de convivência de muitos anos. Mas o que me fez sofrer, que me fez chorar muito naquele momento, foi realmente a qualidade do vínculo que eu tinha com ela, a amizade, né? A confiança, o compartilhamento que a gente fazia ali todos os dias, na hora do almoço, especificamente. Então, essa qualidade desse vínculo é muito determinante. Outra coisa é o temperamento. As pessoas que são mais racionais, normalmente, via de regra, né, têm mais facilidade também de elaborar essas perdas, racionalizando, entendendo que a vida continua, etc., e se ligando a outras coisas. E quem mais melancólico, mais sensível, né, então, normalmente tem mais dificuldade e ficam lembrando, e ficam, né, com mais saudades, etc. E também as circunstâncias, porque quando a pessoa é muito idosa, está sofrendo muito, e você vê que ela não está aguentando mais e ela morre, às vezes pode ser até um alívio, apesar da saudade acontecer. Agora, quando é uma pessoa muito jovem, que morre de repente num acidente, ou um ataque cardíaco, ou uma bala perdida, alguma coisa assim, também é comum que as pessoas levam mais susto, né, se surpreendam e ficam mais indignadas, e pode ser também mais difícil, né, a elaboração dessa perda. Então, assim, tem muitas variáveis,
né? Não tem regra, cada um sente de uma forma que é particular, a gente não tem como generalizar e nem colocar regra, né, nessa hora. Os sentimentos envolvidos geralmente são tristeza, raiva, às vezes, né, do acontecimento, então surpresa, medo, tensão, instabilidade emocional, ou então culpa, dependendo, né, da situação. Agora, como vivenciar esse momento tão difícil, tão complicado, quando a perda é realmente de uma pessoa assim, muito significativa? Não negar o sofrimento. Né? Não tem que fingir que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não, tem que realmente, aquele momento é o momento de sofrer, é o momento de chorar, é o momento de viver aquele luto, de viver aquela perda, né? De se recolher, enfim, de falar bastante sobre o assunto, se for o caso, ou se calar, depende da pessoa, mas não tem que negar, tem que viver. E o choro, muitas vezes, faz parte desse momento. Não são todas as pessoas que têm essa necessidade ou essa facilidade, mas se tiver necessidade, chora, porque o choro é uma forma que o organismo encontra de elaborar o estresse, de aliviar o estresse no momento de tensão, quando a emoção, qualquer que seja, pode ser até de alegria, mas é muito intensa, muito forte, a gente não dá conta, então o choro vem para extravasar um pouco dessa emoção e nos ajudar na elaboração, né, desse momento. E acontece que com o tempo, né, na verdade, com a evolução do luto, né, com a distância, com o tempo que está passando, ele traz a cura. E aquilo que era dor acaba se transformando aos poucos em saudade. Então, é um processo que não tem tempo determinado, o tempo do coração é o tempo do calendário, cada um vai ter o seu tempo, né? Mas acontece uma reestruturação e uma aceitação. E as reações possíveis, né, que não são saudáveis, são de revolta, de questionamentos e negação. Então, se você fica circulando em volta disso, no primeiro momento até aceitável, mas você passa anos, você fica da mesma coisa, fazendo aquele mesmo disco quebrado, né? Então, realmente isso não é saudável, né? E vai trazer problemas até de saúde mesmo, né, para a sua vida. E eu vi uma definição de luto que eu achei muito interessante. A pessoa dizia que elaborar o luto é como entrar numa caverna escura. E ali nessa caverna escura, você vai buscando outras alternativas e outras saídas. Não vale mais aquela que você entrou, você tem que encontrar outras. Porque depois que você perde uma pessoa muito próxima e muito querida e precisa elaborar esse luto, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não que você vai ficar triste o resto da vida, mas aquele sentimento, aquele esforço que você faz para elaborar aquela perda vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer uma pessoa mais amadurecida e mais forte. Quando a gente passa por isso de uma forma saudável. Então, entrar nessa caverna escura, só você, procurar naquele lugar sombrio, uma outra saída e uma outra possibilidade, eu achei que essa figura de linguagem, né, que essa forma de representar esse momento, eu achei muito interessante. E nós precisamos realmente de enterrar o morto. Isso significa que você vai ter que continuar vivendo, apesar da saudade, não é esquecer, não é passar um borracho, nada disso, mas enterrar no sentido de deixar aquela situação realmente no passado e se voltar para o futuro. Porque apesar da morte marcar nossa vida de uma maneira muito determinante, a vida pulsa ainda em nós. Nós precisamos de olhar para cima, de olhar para frente e de seguir, apesar da dor. Então vai chorando, vai elaborando, vai orando, né? Se você tem fé, pede a Deus que faça o impossível para você nesse momento, né? E que te acolha nos seus braços e vá seguindo em frente, até o tempo que é determinado para você estar por aqui. Então, para todos vocês que estão neste momento enfrentando algum tipo de luto, seja simbólico ou seja real, que possa refletir nessas palavras. E não se permita adoecer e nem morrer com o morto, mas continua, apesar da dor da luta, se supera e vai em frente. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a sua vida, então você dá um like, você faz a sua inscrição, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários, e assim o canal vai crescer e a gente continua se relacionando. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.